Alguma vez sentiu que, por mais que se esforce, os seus músculos já não respondem como antes? Talvez o médico lhe tenha dito para comer mais proteína, e a primeira coisa que lhe veio à cabeça foi um prato de ovos mexidos ou um bife de frango grelhado. É o que todos nós ouvimos a vida inteira, não é verdade? Mas e se eu lhe dissesse que essa pode não ser a história completa? E se o segredo para recuperar a força, para sentir mais firmeza ao subir escadas ou ao pegar nos netos ao colo, estivesse escondido num alimento humilde, um que provavelmente já tem na sua despensa? A realidade dolorosa para muitos de nós, depois dos 60, é uma luta silenciosa contra a perda de força. É o frasco de azeitonas que se torna impossível de abrir, o saco de compras que parece pesar 1 tonelada e aquele medo subtil de um dia perder a nossa independência. Lutamos contra isso comendo o que sempre nos disseram para comer, mas muitas vezes sentimos-nos inchados, cansados e sem ver grandes resultados. Neste vídeo, vamos desvendar este mistério. Vamos falar sobre uma fonte de proteína vegetal que a ciência recente descobriu ser incrivelmente eficaz para construir músculo na nossa idade, superando até mesmo os ovos em certos aspectos. E não vamos ficar por aí. Vamos explorar alguns hábitos simples e alimentos que trabalham em conjunto para fortalecer o seu corpo de uma forma que talvez nunca tenha imaginado. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo que pode começar a fazer ainda hoje, enquanto vê televisão, e que vai fazer uma diferença surpreendente. Vamos então mergulhar neste segredo tão bem guardado. O protagonista da nossa história é o grão de bico. Sim, leu bem. Aquele ingrediente simples que tantas vezes usamos em sopas, saladas ou para acompanhar o bacalhau. Pode estar a pensar: grão de bico? Mas isso não tem tanta proteína como a carne ou os ovos? E é aí que a conversa se torna interessante. Não se trata apenas da quantidade de proteína, mas sim da sua qualidade e de como o nosso corpo, depois dos 60, a consegue utilizar. Estudos científicos recentes têm vindo a focar-se num aminoácido específico chamado leucina. Pense na leucina como o interruptor que liga a fábrica de construção muscular no nosso corpo. Sem leucina suficiente, podemos comer quilos de proteína, mas o nosso corpo não recebe o sinal para começar a reparar e a construir músculo. Acontece que, grama por grama, o grão de bico tem uma quantidade surpreendentemente elevada e eficaz de leucina. Mas a magia não acaba aqui. Ao contrário dos ovos, que são uma fonte de proteína fantástica, mas isolada, o grão de bico traz consigo um exército de aliados. O primeiro e mais importante é a fibra. Depois dos 60, o nosso sistema digestivo tende a ficar um pouco mais lento. A fibra presente no grão de bico não só ajuda a manter tudo a funcionar regularmente, como também alimenta as bactérias boas no nosso intestino. Um intestino saudável é crucial, porque é lá que absorvemos todos os nutrientes. De que vale comer a melhor proteína do mundo, se o nosso corpo não a consegue absorver corretamente? A fibra do grão de bico prepara o terreno para que a proteína e os outros nutrientes sejam totalmente aproveitados. Pense nisto. Quando come ovos, obtém proteína e algumas vitaminas, mas zero de fibra. O grão de bico oferece a proteína e a ferramenta para a absorver, tudo no mesmo pacote. Além disso, há a questão da inflamação. À medida que envelhecemos, o nosso corpo tende a ter um nível de inflamação crônica de baixo grau, o que pode dificultar a construção muscular e contribuir para dores nas articulações. Certas proteínas animais, especialmente quando consumidas em excesso, podem agravar esta inflamação. O grão de bico, por outro lado, tem propriedades anti-inflamatórias. Portanto, ao mesmo tempo que está a dar ao seu corpo os blocos de construção para os músculos, também está a ajudar a acalmar a inflamação, criando um ambiente muito mais favorável para o crescimento e reparação muscular. Como podemos então incorporar este superalimento no nosso dia a dia de forma prática e saborosa? Esqueça a ideia de que tem de comer pratos complicados. Pode começar por fazer um hummus caseiro. É facílimo. Basta triturar grão de bico cozido com um pouco de azeite, sumo de limão, alho e um pouco de água.
É um ótimo acompanhamento para tostas ou palitos de cenoura. Outra ideia deliciosa é assar o grão de bico no forno. Depois de cozido, seque-o bem. Tempere com um fio de azeite, pimentão doce e uma pitada de sal, e leve ao forno até ficar estaladiço. É um petisco fantástico para comer à meio da tarde, muito mais nutritivo do que bolachas. Adicione uma mão cheia de grão de bico à sua sopa de legumes. Enriquece a sopa, dá-lhe mais substância e uma dose extra de proteína sem sequer dar por isso. E claro, as saladas. Uma salada de atum ou de frango desfiado fica maravilhosa com a adição de grão de bico, tomate cereja e cebola roxa. O objetivo é começar a ver o grão de bico não apenas como um acompanhamento ocasional, mas como uma peça central na sua estratégia de fortalecimento. Agora que já vimos o poder do grão de bico, é importante perceber que ele não trabalha sozinho. Para construir músculo de forma eficaz, precisamos de criar o ambiente certo no nosso corpo, e isso envolve outros nutrientes e hábitos que potenciam os resultados. Um desses heróis discretos é o magnésio. O magnésio é como o gerente de obra na construção dos nossos músculos. Ele está envolvido em mais de 300 reações bioquímicas no corpo, incluindo a síntese de proteínas e a função muscular. Se a leucina do grão de bico é o interruptor, o magnésio garante que há eletricidade para a fábrica funcionar. Infelizmente, muitas pessoas com mais de 60 anos têm deficiência de magnésio e nem o sabem. Os sinais podem ser subtis: cãibras musculares, cansaço, dificuldade em dormir. Onde podemos encontrar este mineral precioso? Felizmente, em alimentos deliciosos e fáceis de encontrar. Os espinafres, por exemplo, são uma fonte excelente. Uma sopa de espinafres ou simplesmente salteá-los com um pouco de alho e azeite é uma forma fantástica de aumentar a sua ingestão. As amêndoas são outra potência de magnésio. Um pequeno punhado de amêndoas a meio da manhã ou da tarde é um lanche perfeito. Não só fornecem magnésio, como também gorduras saudáveis e um pouco de proteína extra. As sementes de abóbora também são riquíssimas neste mineral. Pode adicioná-las a iogurtes, saladas ou simplesmente comê-las como um petisco. A combinação é poderosa. O grão de bico fornece os blocos de construção e o magnésio dos espinafres ou das amêndoas garante que a construção decorre sem problemas. Outro aspecto fundamental, e que muitas vezes ignoramos, é o momento em que comemos. A ideia de fazer 3 grandes refeições por dia pode não ser a mais eficaz para nós. À medida que envelhecemos, a capacidade do nosso corpo de processar uma grande quantidade de proteína de uma só vez diminui. É muito mais eficaz distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Em vez de um grande bife ao jantar, pense em incluir uma fonte de proteína em cada refeição e nos lanches. Por exemplo, iogurte grego ao pequeno almoço, o hummus de grão de bico a meio da manhã, uma salada com lentilhas ao almoço, um punhado de amêndoas à tarde e um pedaço de peixe com legumes ao jantar. Desta forma, está-o a fornecer um fluxo constante de aminoácidos aos seus músculos, mantendo-os num estado de reparação e construção contínuo, em vez de os sobrecarregar apenas 1 ou 2 vezes por dia. Há um momento particularmente importante para consumir proteína, depois de alguma atividade física. Não precisa de ser uma ida ao ginásio. Pode ser depois de uma caminhada mais vigorosa, de tratar do jardim ou de fazer as limpezas da casa. Nestes momentos, os seus músculos estão mais receptivos aos nutrientes. Consumir um lanche rico em proteína, como o iogurte ou o hummus, até 1 hora depois dessa atividade pode acelerar imenso a recuperação e o fortalecimento muscular. É como dar aos trabalhadores o material de que precisam exatamente quando eles estão prontos para construir. E por último, neste conjunto de hábitos, não podemos esquecer o elemento mais básico de todos: a água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui drasticamente. A água é essencial para transportar os nutrientes, como a proteína e o magnésio, para dentro das células musculares e para remover os resíduos. Muitas vezes, a sensação de cansaço ou de fraqueza que atribuímos à idade
pode ser, na verdade, um sinal de desidratação. Não espere ter sede para beber água. A sede já é um sinal de que o seu corpo está a precisar de líquidos. Tente ter sempre um copo ou uma garrafa de água por perto e vá bebendo ao longo do dia. Um truque simples é beber um copo de água antes de cada refeição. Isto não só ajuda na hidratação, como também na digestão. Lembre-se, um corpo bem hidratado é um corpo que funciona melhor em todos os aspectos, especialmente na sua capacidade de manter e construir a preciosa massa muscular. Já falamos da proteína estrela, o grão de bico, e dos seus importantes aliados como o magnésio, a distribuição das refeições e a hidratação. Agora falta a peça final do puzzle, aquela que une tudo e transforma a nutrição em força real e funcional. Trata-se do movimento inteligente. E quando digo movimento, por favor, não imagine halteres pesados ou corridas na passadeira. Falo de atividades simples, gentis e incrivelmente eficazes que pode fazer no conforto e segurança da sua casa. O princípio é simples. Para que os músculos cresçam, eles precisam de um estímulo. A proteína que comemos é o material de reparação, mas é o estímulo do exercício que cria as pequenas fissuras microscópicas no músculo que depois são reparadas e o tornam mais forte. Sem o estímulo, a proteína não tem para onde ir. Um dos exercícios mais poderosos e seguros que pode fazer é o sentar e levantar da cadeira. Parece básico, não é? Mas é um movimento fundamental para a nossa independência. Fortalece as pernas, os glúteos e o core, músculos essenciais para caminhar, subir escadas e evitar quedas. Encontre uma cadeira firme, sem braços, se possível. Sente-se na beira, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Cruze os braços sobre o peito, para não ter a tentação de se apoiar nas pernas. Agora, usando apenas a força das suas pernas, levante-se até ficar de pé. Depois controle o movimento e volte a sentar-se lentamente. Comece por fazer 5 repetições. Se for fácil, tente fazer 10. O segredo está na lentidão e no controlo, especialmente na descida. Fazer isto todos os dias, talvez durante os anúncios da sua novela preferida, terá um impacto gigantesco na sua força. Outro movimento fantástico pode ser feito com algo que todos temos na cozinha: latas de feijão ou de grão de bico. Elas são os pesos perfeitos para começar. Sente-se numa cadeira, com as costas direitas. Pegue numa lata em cada mão, com as palmas viradas para cima. Mantendo os cotovelos junto ao corpo, dobre os braços e traga as latas em direção aos ombros. Depois, baixe-as lentamente. Isto fortalece os bíceps, os músculos que nos ajudam a carregar as compras ou a pegar nos netos. Para os ombros e costas, pode fazer elevações. De pé, com uma lata em cada mão ao lado do corpo, levante os braços para os lados, até a altura dos ombros, como se fosse um pássaro a abrir as asas. Baixe lentamente. Estes pequenos movimentos, feitos de forma consistente, enviam o sinal ao seu corpo. Eu ainda preciso destes músculos. Por favor, fortalece-os. Lembre-se, a consistência é muito mais importante do que a intensidade. É melhor fazer 10 minutos de exercícios leves todos os dias do que 1 hora de exercício intenso uma vez por semana, que o pode deixar dorido e desmotivado. A combinação destes movimentos simples com a nutrição adequada que discutimos é a verdadeira fórmula mágica. Imagine, você come o seu hummus a meio da manhã, fornecendo ao seu corpo a proteína e a fibra. Bebe a sua água. Mais tarde, enquanto o telejornal está a dar, faz algumas séries de sentar e levantar da cadeira. A proteína que consumiu é então direcionada para esses músculos das pernas que acabaram de ser ativados, reparando-os e tornando-os mais fortes para o dia seguinte. Não é uma teoria complicada. É um ciclo virtuoso e prático. É assim que recuperamos o controle sobre o nosso corpo. Cada frasco que abre com mais facilidade, cada escada que sobe sem perder o fôlego, é uma vitória. Lembre-se que o objetivo não é tornar-se um atleta, mas sim manter a sua qualidade de vida, a sua alegria e a sua independência pelo maior tempo possível. Pequenas mudanças, feitas com consistência, levam a resultados extraordinários.
A força para viver a vida ao máximo está ao seu alcance, muitas vezes escondida nas escolhas mais simples do nosso dia a dia. Comece hoje. Comece com um copo de água, um punhado de grão de bico e um único levantar da cadeira. O seu corpo irá agradecer-lhe. Conte-nos nos comentários qual a sua forma preferida de comer grão de bico. Adoraríamos saber as suas receitas. Se achou esta informação útil, por favor, deixe um gosto no vídeo, pois ajuda-nos a chegar a mais pessoas que possam precisar dela. E claro, subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos com dicas para uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Lembre-se, nunca é tarde para se sentir mais forte. Viva a sua melhor vida em todas as idades.